Olá, sou a Edenir do canal Professora em Construção. Sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e já deixe o seu like para nos ajudar. A dica de hoje é como elaborar um plano de aula básico. Eu fiz como eu costumo fazer, tá? O plano de aula simples, mas acredito que com todos os itens importantes. Número 1, conteúdo. O que eu vou ensinar para os meus alunos? Número 2, objetivos. Para quê? Aonde eu quero que os alunos cheguem com essa aula? Número 3, desenvolvimento. Como eu vou desenvolver essa aula? Qual vai ser a minha metodologia? Número 4, recursos. O que eu vou utilizar? Quais os materiais eu vou utilizar? Vou utilizar caderno, papel sulfite, aparelho de som, etc. Número 5, avaliação. É ali que eu vou verificar os resultados. Eu vou verificar se os alunos aprenderam, se os alunos alcançaram os objetivos que eu propus que eles alcançassem. E o número 6, a duração. Essa é um pouco flexível, porque depende muito da turma, tá? Então, esses são os tópicos. A duração, quanto tempo a aula vai levar. Continuando, então, eu elaborei um plano de aula que eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Então, plano de aula para o 5º ano, mas pode-se fazer também algumas adaptações e elaborar para outras turmas, outros anos. Conteúdo: doença contagiosa Covid-19. É o assunto mais falado do momento, então achei bem importante abordar esse assunto. Aí eu vou para os objetivos. Objetivos: conhecer os sintomas da Covid-19, compreender como é transmitida, identificar as pessoas de risco, adquirir hábitos de higiene e prevenção, reconhecer que cada um deve fazer a sua parte em prol da sociedade. Agora nós vamos para o desenvolvimento. Desenvolvimento: ler o texto para os alunos, ou também você pode disponibilizar o texto xerocado. Em seguida, promover uma discussão onde os alunos deverão expor as suas opiniões e comentários, levá-los a refletir sobre o assunto. Então, eu vou estar lendo um texto que eu fiz baseado em um acontecimento real. Mudei apenas os nomes. Uma viagem com final triste. Dona Maria e seu marido Francisco estavam muito animados. Pela primeira vez viajariam de avião. Iam visitar a filha e o genro que moravam em outro estado. Chegando lá, foram recebidos no aeroporto com muita alegria. Alguns dias depois, a filha começou a reclamar de dor de garganta e falta de ar. Dona Maria percebeu que a filha estava tossindo bastante e também estava com febre. Por isso, foi levada ao hospital. O médico recomendou que ela tomasse bastante líquido e ficasse sozinha num dos quartos da casa. Pediu também que todos da família redobrassem os cuidados com a higiene e usassem máscaras de proteção para não pegarem a doença. Mas, infelizmente, era tarde demais. O genro
que era diabético, adoeceu. Em seguida, foi a vez de seu Francisco, que tinha 87 anos. Os dois ficaram internados no hospital por vários dias. Apesar de todos os esforços dos médicos e enfermeiros, eles não resistiram e perderam a vida. O nome dessa doença é Covid-19. Bom, então depois que conversar com os alunos sobre o texto, levá-los a refletir, nós vamos falar um pouquinho algumas informações sobre essa doença. Em seguida, apresentar as seguintes informações. Vírus. Então, nós vamos estar explicando que os vírus são os bichinhos que a gente não consegue enxergar porque eles são muito pequenininhos. Somente com o microscópio, que tem uma lente de aumento muito grande, que é possível enxergar o vírus. Existem milhões de vírus. E existe também a família coronavírus. É a família de vírus, corona significa coroa em espanhol. Recebeu esse nome porque o formato do vírus se assemelha a uma coroa. Um vírus dessa família provoca uma doença chamada Covid-19. Então, coronavírus é uma família de vírus. Nessa família tem um vírus que provoca a doença chamada Covid-19. Covid-19. Co significa corona, vi significa vírus, D significa doença e 19 significa que foi em 2019 que os chineses descobriram essa doença. Então, também aqui a parte de corona, que significa coroa em espanhol. E como esse vírus tem o aspecto de uma coroa, então ele foi chamado de corona. Mas essa família de vírus é uma família antiga. Ainda não temos vacina e o tratamento ainda está sendo testado. Por isso, a prevenção é tão importante. Mostrar fotos ou desenhos do vírus. Depois, nós vamos para as atividades. Depois dessa explicação informativa. Atividade número 1. Desenhe ou escreva com suas palavras a parte do texto que mais lhe chamou a atenção. Então, cada aluno vai pensar qual parte do texto que chamou mais a atenção dele e vai escrever com as palavras dele por que essa parte chamou mais a atenção, ou vai desenhar, dependendo da idade. Atividade número 2. Complete as colunas, escrevendo ou desenhando, com as informações necessárias sobre a Covid-19. Então, prevenção. Como nós podemos nos prevenir contra essa doença? O que nós precisamos fazer para não pegar essa doença? Sintomas. Quais são os sintomas? Isso fala no texto também, né? Então, os alunos podem estar relembrando o texto e fala dos sintomas da doença, que são dor de garganta, tosse, falta de ar e febre são os principais sintomas. E o contágio, de que forma as pessoas podem pegar a doença? Atividade número 3 seria uma tarefa para os alunos fazerem com uma pessoa da família. Entreviste alguém da família e pergunte:
O que podemos fazer para ajudar a nossa sociedade? Registre com desenhos ou colagens. Então, no caso da Covid-19, é nesse contexto que nós estamos trabalhando. Então, o que nós poderíamos fazer? Cada um fazendo a sua parte, nós vamos vencer. Então, mas qual seria essa parte? O que nós poderíamos fazer, que cada pessoa poderia fazer para ajudar a nossa sociedade nesse momento difícil? Registre com desenhos ou colagens, tá? Recursos: texto impresso, caderno, lápis grafite, borracha, lápis de cor, recortes de revista, fotos ou desenhos do coronavírus. E por último, avaliação e duração. A avaliação será feita durante a realização das atividades e no feedback da família. Então, a família vai estar passando se houve ou não mudança no comportamento das crianças frente a tudo que vem acontecendo e depois dessa aula que vocês ministraram. E a duração coloquei 3 horas, mas também é um tempo flexível. Então, esses foram os passos de um plano de aula básico que eu costumo usar na minha prática como professora. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau!